Bem-vindos ao curso completo de Pedagogia. Meu nome é Tatiane e hoje eu estou trazendo mais um vídeo sobre plano de aula para a turma da EJA. Mas antes, se inscreva no nosso canal e ative o sininho para receber nossas notificações. Agora que você já se inscreveu, vamos lá? Então, hoje eu trouxe um plano de aula para a turma da EJA primeiro ano, disciplina História. E qual o tema deste plano de aula? Todos fazem história. E o que temos na introdução? Ao falar com os alunos a respeito da história e que ela faz parte do nosso dia a dia, reforçamos uma postura reflexiva a respeito da importância do processo de transformação que a humanidade sofre. É importante conscientizar os alunos e contribuir para que compreendam que a forma como nos relacionamos uns com os outros e como influenciamos e agimos no meio em que vivemos são responsáveis pela construção contínua da sociedade e que ela se modifica constantemente. Então, neste plano de aula, iremos falar sobre a questão do ser humano na sociedade e que o ser humano ele produz história. Quando falamos em história, não é apenas a história do livro, a história de quando os portugueses vieram para o Brasil e etc. Quando falamos em história criada pelo ser humano, nos referimos à capacidade do sujeito construir cultura, de passar essa cultura de geração a geração, costumes, enfim. E nos objetivos: conhecer diversas situações do dia a dia, como atitudes, como hábitos e costumes herdados de familiares, como por exemplo, pais e avós. Reconhecer que todos somos reprodutores e produtores da história. Conhecer a própria história e a da sociedade em que estamos inseridos. Então, a história trabalhada neste plano de aula vai ser a questão cultural, os costumes, os hábitos, o que você aprendeu com a sua família, qual é a cultura dos seus familiares, enfim. Conteúdo programático. Imagens de situações do dia a dia, de décadas anteriores dos alunos e de atualmente. Conversa a respeito das características encontradas em cada situação apresentada. E a atividade escrita: descreva as mudanças que ocorreram em sua vida, comparando-a a 10 anos atrás. Ou seja, iremos trabalhar a história com esses alunos a partir da vida deles mesmos. Então, qual é a história da vida deles? O que aconteceu há 10 anos atrás? Então, a atividade que o professor irá propor será sobre a própria história de vida deles. O que aconteceu há anos atrás? Quais eram as características daquela época, os costumes, a vestimenta, costume gastronômico, cultural, artístico, musical, tudo vai se modificando com a história. O ser humano ele é produtor de história. Então, com o tempo, o ser humano vai modificando muitas coisas. Então, há 10 anos atrás, como que era a família deles e como se encontra hoje? Metodologia. O professor irá pedir com antecedência algumas fotos de imagens dos familiares de anos atrás e até mesmo fotos da cidade natal dos alunos. O professor irá compartilhar com os alunos algumas imagens da cidade de anos atrás e atualmente. Além das imagens, o professor irá conversar sobre as mudanças visíveis no local, nas pessoas, usos e costumes da época anterior e comparando-a com a atual. Em seguida, o professor irá propor uma atividade em que os alunos irão usar as imagens trazidas de casa e comparar e descrever as mudanças históricas dessas épocas diferentes. Como era a cidade há anos atrás? E como está agora? Qual era a forma de se vestir ou tendência naquela época? E agora? Dentre outros. Então, basicamente, este plano de aula iremos trabalhar a história de vida dos alunos. Os alunos irão trazer imagens de casa, o professor irá pedir com antecedência essas imagens
e o professor irá trabalhar essa questão histórica, ajudar os alunos a identificar diferenças de épocas, o que aconteceu nessa época, o que aconteceu na outra época. Eles irão descrever características de cada época específica. A avaliação. A avaliação acontecerá mediante observação da participação e envolvimento dos alunos na realização das atividades. O professor irá avaliar nos alunos alguns critérios como a participação dos alunos em meio à apresentação das imagens apresentadas e a conversa sobre o assunto em questão, a interação dos alunos e a exposição de suas ideias frente ao tema proposto, quais conhecimentos a respeito do assunto eles possuem, quais dúvidas eles apresentam a respeito do tema, qual o ponto de vista dos alunos após falar sobre a construção contínua da sociedade e que ela se modifica constantemente. Então, a avaliação será feita por meio de observação, da interação entre os alunos, enfim. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para a postagem. Lá vocês irão poder fazer o download deste plano de aula. É só descer até o final da postagem que lá terá o link para fazer o download. Eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.